Bom dia, gente, tudo bem? Agora, deu uns 15, uns 16, era bom a gente vai começando. Para quem chegou e não foi avisado ou não viu, tem uma lista ali no começo, para você se inscrever em casa, se inscrever na pergunta. Se você se inscrever, você obviamente não era obrigado a perguntar, mas se abre essa possibilidade. Se você não quiser, é o próximo pergunta. A gente vai ter 10 perguntas da audiência, que vocês aqui estão na lista, e 5 perguntas do Slido. Esse código aqui, 1194-062, para quem não está conseguindo ler. Primeiro a gente vai ter uma apresentação da chapa, 7 minutos. A Sérvia vai estar controlando o tempo, a gente não vai estar ali no canto. Dessas 10 perguntas que a audiência pode fazer, elas são de 1 minuto, a gente pede que vocês respeitem o tempo. E a chapa tem 10 minutos para responder, a gente também pede respeito pelo tempo. No final, a chapa tem 3 minutos para fazer uma conclusão. É isso, acho que a gente pode começar. A apresentação da chapa primeiro. E claro, nas perguntas a gente não vai avisar no meio, porque é só 1 minuto, mas nas respostas da chapa a gente vai focar no minuto e meio e no final. Estou? Tá tudo certo. Pode ficar? Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui e tá tudo certo. Não vai ser no microfone, Som? esse tempo será restituído. Alô, som? Bom dia para todos, bom dia para todos que estão aqui. É um prazer receber vocês aqui nesse espaço da Sabatina, né? Também inaugurando, de certa forma, o processo eleitoral, esse processo de troca entre a nossa chapa, a Chapa Elos e a Poli como um todo. Bom, para começar, eu queria deixar uma apresentação minha. Eu sou o Diego, sou aluno aqui da Poli, curso de Engenharia Civil e estou indo agora para o 3º ano. E bom, na Chapa Elos eu entrei como presidente e aí vou pedir também para os meus companheiros aqui se apresentarem. Bom, meu nome é Arthur, acho que alguns aqui já me conhecem. Eu sou o Tutu. Eu entrei na Poli no ano passado, em Engenharia Civil, e o meu contato com o Grêmio foi através do jornal. Durante a pandemia eu fiquei escrevendo em casa, assim, uma forma de me expressar, e eu achei o jornal uma ideia muito interessante. Depois foi a porta de entrada ao Grêmio. Assim. Eu estou no Grêmio atualmente e eu pretendo continuar no Grêmio um outro projeto, porque eu vejo no Grêmio muito um meio de viabilização, de encontro, de diálogo e de um canal das reivindicações dos alunos. Assim. Então eu vejo muito sentido de estar no Grêmio e é por isso que eu estou aqui hoje. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Igor, eu faço Engenharia Mecânica, estou no 2º ano. Eu acredito que o que mais me faz estar engajado nesse projeto é um pouco do motivo pelo qual eu escolhi fazer engenharia. Eu vejo a engenharia como uma forma concreta da gente mudar a vida das pessoas. Eu não acho que deve existir engenharia por motivos que não sejam evoluir a sociedade de alguma forma. Então, nessa pegada de tentar fazer a diferença e compartilhar as visões que eu tenho de como a gente pode ter uma sociedade melhor ou uma agremiação melhor, eu decidi fazer parte desse projeto. Bom, então é com muito entusiasmo que a gente apresenta para vocês a Chapa Elos, trazendo uma nova proposta que surge com o objetivo de renovar, de transformar e de unir, e que vai muito além de nós três que estamos aqui, e além até do pessoal da Chapa que está aqui com a gente, né? A gente procura englobar a Poli como um todo, né? A gente quer iniciar esse novo capítulo na história do Grêmio a partir de princípios
basilares que foram até os que, de certa forma, fundaram a própria entidade. A gente é a união de alunos, a união de colegas, a união de amigos, e a gente entende a importância dessa entidade e a necessidade de inovar, a necessidade de mudar tanto estruturalmente quanto no jeito de encarar o Grêmio, no jeito de encarar a escola e no jeito de lidar com a escola, né? A gente não segue o caminho de uma chapa anterior, a gente não é uma chapa de continuação, a gente reconhece sim as realizações de chapas passadas e a gente respeita o legado deixado ao longo desses longos 121 anos de história, mas a gente vem justamente com a proposta de ser diferente. Com essa chapa, a gente quer tornar a gestão do Grêmio verdadeiramente próxima, ativa e comprometida com a vida na Poli. Nossa missão é unir os diversos elos que formam essa instituição, unindo alunos, centros acadêmicos, grupos de extensão, docentes e toda a comunidade acadêmica. A gente está aqui para ouvir, para colaborar, para construir um ambiente mais inclusivo, um ambiente mais plural nesse sentido, onde os alunos se sintam parte de algo maior e tenham um orgulho do Grêmio Politécnico, a entidade que os representa. O Grêmio, ele sempre teve, já foi muito grandioso, já foi muito participativo, ele tomou a frente em várias situações e guiou gerações, de certa forma. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa se libertar de algumas coisas que só nos prendem a antigos modelos, nos prendem a não avançar e mirar em direção ao futuro, né? A Poli está mudando, está ganhando força, uma faceta muito mais colorida aqui dentro e muito mais diversa, e não precisa só dessa gestão aqui, mas precisa do fortalecimento de laços como um todo, né, dentro dos alunos, dentro dessa comunidade. Vamos juntos fortalecer esses elos, criar uma Poli mais unida, mais participativa, um Grêmio inovador. São os elos entre nós que nos tornam grandiosos, que faz da escola o que ela é, que faz do Grêmio ser essa entidade tão importante. Espero que o momento aqui seja um momento bacana de troca, a gente está aqui muito para ouvir também, e a gente está à disposição para responder quaisquer dúvidas também além desse momento aqui. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso. Bom, gente, agora a gente vai para a parte das perguntas. Vamos começar com 10 perguntas do pessoal que está aqui presencialmente mesmo. Começou assinando a lista, então vamos lá. Primeira pergunta é do Gustavo Xavier. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, né? Obrigado pelo espaço. Eu queria perguntar para vocês, como membros de entidade acadêmica, como assim, profissionais da minha questão, de onde surgiu, na verdade, uma pergunta só. Qual é a relação que vocês pretendem manter com os centros acadêmicos? Se é uma relação próxima, se é uma relação apenas de trabalho, porque eu sinto que faltou muito do Grêmio esse ano. Eu queria saber o que vocês podem fazer para melhorar até existir alguma coisa. Alô? Obrigado pela pergunta. Bom, muito interessante já começar tocando nesse assunto, porque até na abertura eu comentei sobre a questão da construção de laços dentro da Poli, né, essa questão da união dos elos. E, assim, sabe, a gente vê como de grande importância que o Grêmio, né, numa eventual gestão nossa, fortaleça e aproxime essas relações dos centros acadêmicos. Então, a gente tem, até num cargo de liderança dentro da nossa chapa, um vice-presidente de centro acadêmico,
né? Então a gente entende que os centros acadêmicos têm muito a agregar na dinâmica do Grêmio, o Grêmio tem até muito a aprender com os centros acadêmicos, em certas dinâmicas, em certas dinâmicas mesmo que engajem os alunos em certas atividades. Então, acho que os centros acadêmicos têm muito a agregar nessa relação e o Grêmio tem muito o que se aproximar dos centros acadêmicos, né? Assim, é essencial, ainda mais numa poli cada vez que a gente tem se constatado menos engajada, até com esses estímulos de ocupação de espaço. Eu acho que um diretório forte, acho que é de suma importância para o movimento estudantil dentro e fora da poli também. E tudo isso passa pelo diálogo, né? Como o Diego disse, o nome da chapa não é à toa, o nome da chapa é um reflexo dessa constatação, dessa falta de diálogo que a gente muitas vezes percebe. Então, resumidamente, é muito importante essa comunicação e que ela seja cada vez mais melhorada. Bom, como uma pessoa que veio de fora do Grêmio, no início eu entrei ano passado, no início da minha graduação, eu senti esse distanciamento entre os centros acadêmicos e o Grêmio, assim, vendo de um ponto de vista de um bicho, sem saber muito da burocracia que tem por trás dessas coisas, da representação, e me parecia uma coisa meio distanciada. Os novos ideais que a gente traz com a Chapa Elos é fazer com que isso seja uma coisa mais fluida, fazer com que isso seja uma coisa mais interligada, com que as pessoas não vejam essa diferenciação como uma coisa tão ruim assim. Pelo menos não estranhem tanto quanto eu estranhei quando eu entrei. Bom, vamos então para a próxima pergunta. Eu vou ficar com o microfone aí, porque a gente precisa da gravação da caixinha também, então vou ficar mas vai dar certo. Bom, próxima pergunta é do Rafael Almeida. Alô, hoje a gente já marca mais de um ano do processo de genocídio que acontece em Gaza e mais de 41 mil pessoas foram mortas. Dessas 41 mil, 17 mil crianças foram mortas. Praticamente a cada 10 pessoas que foram mortas durante esse processo de genocídio, 4 são crianças. E em todo o planeta, 75% dos jornalistas que foram mortos, todos eles estavam no território de Gaza. Parece uma pauta meio desconexa com a realidade da universidade, mas existe, na verdade, uma conexão direta, porque a própria Universidade de São Paulo tem diversos acordos comerciais com com as universidades de Israel. Vocês têm algum compromisso com, no caso, o processo de fim do genocídio em Gaza, do fim dos acordos entre as universidades, por exemplo, a USP e a Universidade de Israel? Vocês pretendem, na verdade, melhorar essa transparência nos acordos que a própria Poli tem para os alunos saberem qual a posição da própria universidade em relação a esse tipo de processo de genocídio? Obrigado pela pergunta. Acho que é interessante também tocar nesse tópico, porque a nossa chapa se posiciona veementemente contra qualquer tipo de violação de direitos humanos, né? Então a gente parte desse princípio, né? Então é um absurdo que haja qualquer tipo de violação de direitos humanos em situações como essa, né? Em Gaza, por exemplo.
E eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o ponto da transparência, né? Eu acho que a questão, talvez latente em certos temas como esse, seja que falta transparência ainda de alguns acordos e também de outros processos, até expando isso, processos administrativos em geral da administração da universidade, na Poli, na USP como um todo. Então, falta transparência sobre quais universidades e quais tipos de acordo ocorrem, né, qual é o tipo de troca que existe, se existe. Né? Então, acho que, prezando pela transparência, é importante que esse tipo de coisa não fique debaixo dos panos. Né? Bom dia, Rafael. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu lembro de ter sido abordado uma vez na fila do bandejão, uma pessoa discutindo sobre esse assunto. Eu gostei que você falou de transparência e que, assim, vou voltar assim, na Chapa Elos, uma coisa que é primor para a gente é aumentar esse engajamento dos alunos, politizar os alunos. Eu entendo que você disse que esse discurso parece estar meio desconexo. Ele pode dar essa impressão porque a gente não está debatendo esses assuntos aqui dentro da Poli. A gente precisa debater esses assuntos dentro da Poli, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, e a gente precisa entender como a gente pode, talvez, pressionar os responsáveis por uma transparência maior, ou então pedir as informações do que a gente está tratando com essas universidades, mas a gente veementemente contra qualquer tipo de ataque qualquer tipo de cerceamento a esses direitos. Então, eu acho que o foco aqui é politizar os politécnicos. Gostei da pergunta, muito obrigado. Próxima pergunta é do Ivan Gomes. Obrigado. Vocês conseguem escutar? Então. Então, esse ano a gente teve só para me apresentar primeiro, eu faço parte da gestão do Polipride esse ano. E ano passado a gente discutiu bastante nas eleições, né, a coisa toda, mas na questão da inclusão dos coletivos nas cadeiras da CIP. E o Grêmio ele acabou ficando com todas as cadeiras, e a gente acredita que os coletivos eles precisam ter uma participação mais ativa na CIP. E aí eu queria saber, tipo, da chapa de vocês, o que vocês pretendem fazer, se vocês pretendem, tipo, incluir mais os coletivos nessas reuniões, fazer mais repasses, ou até mesmo permitir a inclusão das gestões dos coletivos como cadeira da delegacia. É só isso. Bom, obrigado pela pergunta, muito interessante tocar nesse assunto também. Até voltando também à questão dos elos, a questão da união dentro da escola. De nossa visão, da visão da chapa, é essencial a participação dos coletivos na construção de mudanças aqui dentro da escola. Então, a gente vai. Tá tudo certo. A gente vai buscar uma maior participação tanto do Polipride quanto do Polinegro, dos outros coletivos, no sentido de
trabalhar pautas de inclusão, e não só de inclusão, mas de permanência aqui dentro da universidade. Então, a gente vai levar essas demandas para a CIP, né, e para os órgãos colegiados. Então a gente se compromete a levar essas demandas para a CIB, né? A gente está com um dos nossos AIDs da CIB aqui, né? Que é um dos inscritos para a AID da CIB, que é o Célio. E bom, a gente entende que precisa ser estabelecido um melhor diálogo com os coletivos, com o Poly Pride, principalmente. E falando um pouco mais de como a gente pensa, de como a gente pensa em estruturar o Grêmio, até adiantando, provavelmente seria no caminho da questão, é que a gente pensa numa estrutura muito mais participativa e colaborativa. Então, seria muito uma gestão que iria se propor a ouvir mais os estudantes, teria muito espaço de diálogo e seria mais amplo, assim, mais aberto. Então, acho que passa muito por isso também. Bom, o que eu acho que a gente tem o potencial de trazer de novo é que tirar um pouco dessa impressão de que a gente não é representado. A agremiação ela é para representar todos. Se alguém não está se sentindo representado, está acontecendo errado. Isso é uma coisa que para a gente é um pilar. Aproximar os politécnicos desse meio do Grêmio não é só fazer eventos e projetos para todo mundo dar uma opinião. É fazer a pessoa se sentir acolhida, fazer a pessoa se sentir representada. Então, para a gente, o primor é consultar vocês, e entender como representar de melhor forma, assim. Próxima pergunta da Bianca Franco. Se você puder vir aqui na frente para explicar um pouco. A pergunta é bem simples, na verdade. Até agora não foi postado no carômetro, a programa nem nada. Vocês estão falando bastante sobre transparência aqui. Só que eu estou com um pouquinho de dificuldade ainda de ver a chapa de vocês, porque eu não sei quem são vocês, só tem vocês aqui dentro. Então, quem são o restante da chapa? Quem são as pessoas dessa chapa? Quais são os cargos que provavelmente cada um está ocupando? E também quais são as propostas, porque não tem como debater quando a gente não sabe exatamente as propostas, porque ainda não tem a carta programa postada. Bom, essa é, claro, uma questão que a gente tem que reconhecer que é erro nosso, né? Não ter ainda uma carta programa consolidada e não ter ainda também um carômetro de chapa postado, né? A gente garante que a gente vai estar, já está trabalhando nisso e que nos próximos dias vai ser possível ver nosso carta programa com todas as propostas já bem delineadas. E também conhecer os integrantes dessa chapa, né? Então, eu me desculpo em nome da chapa, né? É uma falta, de certa forma, é um problema, né? Um erro, uma falha nesse sentido. E, assim, espero também, né, usar esse espaço que a gente ainda tem aqui desta sabatina para também apresentar um pouco mais de algumas propostas, para também já abrir esse meio de diálogo com você, com os estudantes da Poli como um todo, né? Então, a gente espera também que na segunda sabatina, né, já com certeza com a quarta programa postado, com o parâmetro postado, a gente possa até ter mais dúvidas sobre projetos da chapa, sobre questões da chapa. A gente também já se deixa desde já à disposição, até pessoalmente, até além desse espaço aqui, com toda certeza, né, para estar em contato, para também que não fique nenhuma dúvida sobre o teor das propostas da chapa, sobre o que a gente se propõe a fazer, sobre as mudanças que a gente propõe. Sendo um pouco mais pragmático, assim, falando um pouco
as cadeiras de RDs, a gente procurou ser bastante diverso, a gente procurou ser bastante diverso, a gente incluiu pessoas que já foram em centros acadêmicos. Na pós, a gente está com uma situação que eu não sei se já teve precedente, assim, que todos os diretores, os RDs da pós foram da pós, então conhecem bem a realidade daqui. Um, inclusive, já foi em centro acadêmico. Então, a gente buscou uma participação bem ampla nas cadeiras de representante dissidente, que a gente julga muito importante. Bom, puxar um pouco mais para o outro lado, em relação às pessoas que compõem a chapa, né, uma pergunta, o papel que eu assumo na chapa é um papel de gestão, né, de secretário-geral. Eu não tive experiência com Grêmio, e assim, eu acho que talvez esse seja o que traz talvez o meu maior potencial na chapa, que é um frescor de ideia, assim, algo um pouco menos enviesado pelo que já foi feito em gestões passadas. E não sou só eu. A gente se desculpou agora por essa falta de informação, mas assim que estiver disponível, vocês vão poder. Obrigado. Próxima pergunta é do Breno Moraes, por favor. Opa, tudo bom? Boa tarde. Bom dia. Eu queria saber como é que o coordenador de RDs de vocês vai lidar com um grande problema de agora, que tem 2 tipos de ciclo básico diferente por conta dos projetos pilotos, e como ele planeja dialogar isso com as pessoas dos próprios centros acadêmicos que estão responsáveis por ajudar os alunos nos projetos pilotos. Bom, esse é um tópico muito importante, porque é um tópico muito atual, academicamente aqui dentro da Poli. A gente sabe que a gente está diante de uma mudança curricular profunda, uma nova estrutura curricular, né, um novo biênio, no sentido das transformações da estrutura, no sentido de transformações do jeito que as matérias são dadas, do jeito que o biênio é constituído. Então, a gente sabe que é garantido, principalmente para os alunos dependentes de certas matérias, que eles ainda tenham um oferecimento dessas matérias nos próximos 5 anos, mas a gente vai estar presente, principalmente junto aos órgãos colegiados, junto à representação, no sentido de garantir que não só tenha esse oferecimento, né, esse reoferecimento de certas matérias que as pessoas, principalmente que as pessoas têm dependência, quanto que esse reoferecimento ele tenha o máximo possível de pares, né? Então a gente teve este ano, por exemplo, o Grêmio deste ano conseguiu realizar um reoferecimento de férias que foi uma experiência nova, muito bem avaliada de certa maneira. Então é um horizonte também a ser explorado na nossa eventual gestão do que vem, e no sentido de buscar meios para que essas dependências sejam sanadas e, claro, também continuar prestando apoio aos alunos que estarão já adentrando neste novo biênio, neste novo tipo de matérias, né, essas novas propostas de matérias anuais, de matérias mais integradas, e garantir que também a carga horária não sobrecarregue mais os alunos, que a gente consiga trabalhar no outro sentido. Por lei, eu acho que por lei o oferecimento tem que ser garantido pelos próximos 5 anos. Então, acho que o papel do Grêmio é muito de acompanhamento, de levar as demandas dos estudantes. E outro exemplo também que a gente tem que reconhecer que a Revoada sempre pesou pela representação acadêmica e, na minha opinião, um dos pontos fortes dos projetos deles. Então, esse ano, por exemplo, eles conseguiram o cálculo 2 de uma das matérias com maiores dependências do biênio, e eles conseguiram aumentar a quantidade de cadeiras e sem mais de 100 pessoas.
não poderiam estar fazendo, não teriam a oportunidade de fazer cálculo 2 agora. Então eu acho que é mais isso, no diálogo, acompanhar as mudanças, garantir o oferecimento. Próxima pergunta do João Gabriel. Se puder ver, por favor. Alô? Eu achei interessante que vocês se colocaram como não se considerando uma chapa de continuação, mas ainda assim eu vejo que, no momento que vocês apresentaram como gestão até agora, é composta por gente que era ativa no Grêmio de alguma forma ou por aproximados do Grêmio. A questão é que vocês estão em uma situação muito confortável em que vocês são chapa única e, ao mesmo tempo, vocês estão numa posição em que todas as entidades, tanto de dentro quanto de fora da Poli, têm uma visão extremamente negativa do Grêmio. Então, todos os CAs têm pendências com o Grêmio que estão extremamente urgentes e a opinião pública do Grêmio está sendo majoritariamente negativa. Eu quero saber alguma proposta concreta para vocês alterarem essa opinião pública do Grêmio. E é isso. Bom, acho que essa também é uma boa oportunidade agora de apresentar também um pouco das mudanças estruturais que a gente planeja na organização do Grêmio. E eu acho que isso vai muito ao encontro de trazer ele para ser mais próximo da Poli, trazer ele para ser mais bem visto pelos alunos e também trazer ele para ser mais bem visto pelos centros acadêmicos, por outras entidades, para que se estabeleçam relações mais sólidas nesse sentido. A questão é que a gente vai continuar com uma divisão de diretorias, já tradicional do Grêmio, mas dentro dessas diretorias, além das coordenadorias de certos projetos, né, já ocorre, a gente também vai englobar um esquema de colaboradores, né, de quem são os colaboradores? É toda a comunidade da Poli, todos os alunos da Poli que se propõem a participar e a ajudar na construção do Grêmio enquanto entidade. Então não é só simplesmente, o Igor até já tocou nesse ponto, não é só simplesmente ajudar em certas construções de certos projetos abertos, como existem já e seguirão existindo, como o jornal, por exemplo, a Semana de Arte da Poli. É também que esses colaboradores se sintam mais parte da entidade, se sintam mais presentes e se sintam com um maior poder de influência e de mudança ali dentro, né? Então, esse é um começo de reaproximação. Bom, vou falar um pouco pelo lado da minha experiência. O que acendeu um pouco essa chama de fazer parte de uma agremiação para mim foi a participação em alguns desses projetos abertos. O primeiro para a gente. Alô? Obrigado. O primeiro para a gente é realmente trazer a comunidade dos alunos para perto, para que eles possam participar da construção do Grêmio. Não seja uma construção que depois a gente passa informação para as pessoas, olha, então o Grêmio está assim, e essas foram as medidas que a gente tomou. Não, isso é um chamamento. Assim, a gente está convocando para que vocês construam o Grêmio conosco. É uma ideia trazida também para o pessoal novo, que não teve experiência com essa situação de Grêmio, mas que está muito engajado em fazer as coisas melhorarem, construir algo novo em conjunto. Próxima pergunta é do Caio Augusto. Por favor. Alô? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Então tá. Bom dia, gente. Obrigado pelo espaço. A minha pergunta é no sentido da mobilização do movimento estudantil e dos politécnicos. Vocês falaram na fala inicial de vocês da importância histórica do Grêmio, da força que o Grêmio tem dentro da nossa universidade, no movimento estudantil como um todo. Só que quando a gente observa no dia a dia, a gente não vê essa força
para se representar. Tanto é que a gente veio trazer a venda dessa sala, a gente vê esse interesse, eu não diria nem até despolitização, como eles disseram, eu diria uma alienação, principalmente dos ingressantes. E eu queria saber qual é a proposta concreta de vocês para poder mobilizar a comunidade politécnica em volta de propostas tanto dentro da Poli, como a mudança do currículo, o oferecimento de matérias, mas para defender também nossa universidade contra ataques, contra a privatização, contra diversos programas que a gente tem todos os dias. É isso, obrigado. Bom, obrigado pela pergunta também. Eu acho que, prosseguindo falando um pouco das nossas estratégias mais práticas nesse sentido, das ações concretas, além dessa mudança estrutural, como na última pergunta, ano que vem a gente vai ter a oportunidade de realizar, na eventual gestão da nossa chapa, o Congresso Bienal dos Estudantes da Escola Politécnica. Ele é uma oportunidade, na nossa visão, de reunir todo o corpo de alunos da escola para discutir certas demandas e para desenhar quais vão ser os rumos do movimento estudantil aqui dentro da Poli, o que o Grêmio vai ter que defender nos próximos 2 anos, qual vai ser o guia disso. Então a gente vê que o Congresso pode ser executado com bastante força nesse sentido, e a gente vê que um Congresso que ele pode ter uma mobilização muito maior, né? A gente pode realizar panfletagem ativa nesse sentido, né? Desse chamamento mesmo, um chamamento mais prático, né? Dos alunos, de cara a cara. E também o Congresso possibilita, né, com a própria votação das resoluções, as reuniões abertas, ele possibilita o engajamento e a conscientização de certos temas, né? A consulta e o plebiscito dessa forma do Congresso sobre temas atuais, ele é muito importante não só para a opinião sobre aqueles temas, mas para que os alunos da escola sintam a necessidade de saber sobre aqueles temas. Então também acho que entra, junto com a consulta, entra o material ou a informação nesse sentido, né? De conscientização. Como o Diego disse sobre o Congresso, historicamente muito deficiente, então uma das nossas propostas seria repensar esse formato, ser um pouco mais célere, também focar em temas mais urgentes, assim, e tocar para frente os projetos de fato, né? Eu acredito que essa alienação também passa muito pelo processo de desocupação do nosso espaço, na Poli inteira, que às vezes é muito a presença estudantil no espaço muito estimulada pela diretoria e pelo ciclo básico. Então acho que são uma série de medidas também que a gente pode dialogar em conjunto, podemos receber propostas de centros acadêmicos, enfim, dialogar mesmo, porque acho que essa questão da ocupação é bem interessante, não apenas uma proposta também seria a solução. Acho que são uma série de medidas, desde pequenas até muito medidas mais complexas. Próxima pergunta da Beatriz Picudo. Eu só me inscrevi na possibilidade de fazer. Você quer? Oi? Você quer perguntar? Não, eu só me inscrevi na possibilidade de fazer. Ele falou que era só se quisesse. Mas alguém quer fazer pergunta? Pode vir. Depois que a gente terminar as perguntas. A minha pergunta agora é sobre. Agora o microfone tá bom. A minha pergunta agora é sobre a diretoria social do Grêmio, porque esse ano o Grêmio, junto dos centros acadêmicos, não conseguiu entregar todos os polivéis à escola e não conseguiu desempenhar um trabalho tão bom quanto a gente poderia entregar meninas na Poli. Então eu quero saber como vocês pretendem se empenhar para entregar bem esses trabalhos, visto que muitos de vocês quase não têm experiência nenhuma em entidades acadêmicas dentro da Poli. Bom, eu acho que a construção de
eventos práticos nesse sentido, como o Poli vai à Escola, como o Meninas na Poli, que são eventos já tradicionais aqui de serem feitos pelo Grêmio, pelo Societório, é essencial que eles continuem e é essencial, claro, que a gente tenha uma diretoria social ativa nesse sentido. A gente está com uma diretoria social bem estabelecida, né? A gente está ainda também pensando em termos de modelo, né? Em questão de... Isso é uma questão que eu acho que se expande até não só desse período de chapa, mas uma questão para ser no ano que vem, no sentido de conversar com o societório e de avaliar se é melhor fazer, por exemplo, se comprometer a tantos polis vai à escola, ou se comprometer a fazer um número menor e fazer com mais qualidade, com melhor divulgação, com melhor empenho. Então, isso é algo que também está sendo avaliado. E a gente também conta, né, com uma experiência de certas pessoas que já passaram por esse tipo de evento, já passaram por esse tipo de situação e já tem uma certa sabedoria de como fazer esse tipo de evento nesse sentido. Então a gente tem isso que vai vir tanto de alguns RPs da nossa chapa, que já tem experiência conduzindo o Poli vai à Escola, na Poli, e também a gente tem outras pessoas, nossa chapa, né, da atual gestão, que também contribuíram na elaboração desses eventos. Então a gente tem uma certa experiência, mas a gente acha que também o diálogo com o societório como um todo é primordial na elaboração desse tipo de evento e também na eventual mudança desse modelo. Que durante, pelo menos no Poli vai à Escola, tem uma quantidade mínima que a gente tem que fazer por conta do patrocínio da ADP e ela não é uma quantidade pequena. Então, esse diálogo seria muito essencial, porque não tem, menos do que aquilo que a gente realmente possa entregar. Então, eu acho que nesse sentido, eu até acabei falando as coisas juntas, do Meninas e do Poli vai à Escola, né? Eu acho que cabe a gente reavaliar os dois projetos nesse sentido, inclusive conversar com a ADP para avaliar realmente a possibilidade de ponderar com eles mesmo, porque se a gente acaba tendo que fazer uma quantidade mínima que é muito grande, né? A gente eu tive conversas com o pessoal também da atual diretoria social, tudo, né? Enquanto também a atual diretora do Grêmio, né? Diretora de comunicação também, no sentido de conversar com amigos da Poli e avaliar, porque se a gente tem que fazer vários eventos e vários eventos muito corridos, não é bom para o Grêmio, não é bom para as escolas, não é bom para própria amigos da Poli também, entendeu? Então, espero que a gente consiga chegar num meio termo. Alguém mais tem pergunta para fazer no microfone? Pode vir. Tem mais duas, então. Dá para fazer vocês dois. Só uma coisa, depois que a gente terminar essas perguntas, a gente vai partir das perguntas do Slip. Não sei se perguntas do Slip. Bom dia chapa, bom dia auditório. Gente, o papo está muito legal, dança, legal que vocês têm essa proposta, tem que trazer com outro viés de Grêmio. Mas assim, um pouco que me assusta é que tem muito sonho e a coisa está muito bonita, mas eu quero ser um pouco de coisa concreta. Eu sou um da Poli e eu também dependo do Grêmio e, poxa, vocês ainda não mostraram quem são essas chapas, só tem 3 pessoas aí em cima e eu vejo um auditório vazio. Eu não consigo nem ver se tem apoio, tem gente da chapa aqui. Eu já vi chapas na história do Grêmio que se juntar todo mundo aqui não dava um número, tá ligado? Então, vamos dar um passo para trás e vamos responder de verdade. Quantas pessoas tem na chapa de vocês? Qual é a estrutura do Grêmio que vocês estão pensando? Como é que vai funcionar esse dia a dia, esse negócio de colaborador? Eu acho que vocês foram por um lado muito bonitinho, mas o Grêmio está precisando de ação agora e ação concreta. A realidade aqui, hoje em dia, a realidade do Grêmio não é boa, entendeu? Então, e por favor, respondam. Eu sei que eu não sou boneca para resposta para mim. Pessoal, só uma coisa. Não façam uma pergunta em cima da outra. Se alguém quiser fazer a pergunta, depois vocês fazem a pergunta. Foi parte que a gente tem. Bom, acho que primeiro de tudo vale também
deixar uma explanação um pouco maior sobre a questão da nova estrutura que a gente está planejando, né? A questão dos colaboradores vem muito ao encontro de uma maior independência das diretorias entre si, de certa forma. Claro, as diretorias não vão deixar de colaborar quando necessário entre si, né? De construir projetos juntos, porque alguns projetos do Grêmio demandam muito esforço conjunto, mas a ideia é que cada diretoria possa, dentro das suas coordenadorias, formar equipes de alunos, né? Isso é uma coisa que até vem muito do que a gente vê de engajamento nos centros acadêmicos, né? Por exemplo, na construção de semanas acadêmicas, que é uma coisa que acaba sendo muito efetiva, né? Você trazer bichos, e não só bichos nesse sentido, mas também qualquer aluno que queira colaborar, né? Na construção do Grêmio, na construção tanto de projetos, na construção de uma diretoria, enfim. Isso mais sobre a questão estrutural. Acho que também sobre a questão de estrutura da chapa, de questões de transparência, divulgação, né, como a gente já tinha até comentado aqui também. A ideia é que, primeiro, claro, foi um erro, um equívoco a gente não ter publicado ainda a carta do programa e publicado ainda também um carômetro da chapa, né? Então, inclusive, até acho que a chapa Elos é em parte responsável por certo esvaziamento desse auditório aqui, mas a gente vai sim divulgar nossa carta-programa com projetos mais concretos, com tudo ali, e aí a gente vai ter também a oportunidade do espaço da segunda sabatina para também outras perguntas e outras trocas de ideias nesse sentido. Acho que esse modelo é muito pensado num número um pouco modesto. Nós somos 14 diretores. Há 10 anos atrás, há muitos anos atrás, o número de diretores era reduzido e o Grêmio às vezes até se empenhava em fazer mais coisas do que faz hoje. Então, acho que, pensando ainda mais na nossa proposta, no nosso modelo, é super factível. E acho que é essa a resposta aqui. Última pergunta, então, que a gente vai fazer com o microfone, e aí a gente vai fazer mais 5 com o Smith. O código do Smith está aqui, então, se vocês ou quiserem fazer uma pergunta, ou quiserem votar, a gente vai pegar as 5 primeiras perguntas, né? E é isso. Alô? Eu tinha feito uma pergunta da opinião pública, inclusive, em relação ao Grêmio, porque eu não acho que está relacionada com o desgosto pessoal das pessoas, com indivíduos específicos do Grêmio. A opinião pública negativa do Grêmio está muito mais associada ao contexto em que o Grêmio está inserido. E eu acho muito legal as propostas de vocês, de criar novos projetos e tentar aumentar o número de projetos com uma gestão mais horizontal. Eu gosto disso. A questão é como vocês vão fazer isso no momento em que o Grêmio está com uma dívida milionária, tanto em relação à receita, e com uma dívida de dezenas de milhares de reais em relação ao CEAS. Como é que vai ser o set de prioridades de vocês para conseguir liquidar essas dívidas em primeiro lugar, até porque os representantes do CEAS sabem o quão difícil está a situação, e a gente tem uma omissão muito grande do Grêmio atualmente com essas relações. E várias vezes em que a gente vai no Triedo, por exemplo, o Triedo está fechado. E é isso, eu quero saber como vocês vão agir nesse quesito financeiro na chapa de vocês. Bom, acho que como prioridade, com certeza ainda a gente traçar um plano junto às entidades no sentido de pagamento, de sanar qualquer questão, qualquer irregularidade, qualquer questão do Grêmio, nesse sentido, né, solucionar a questão financeira, nesse caso. Então, a questão é que a gente vê muita possibilidade de crescimento em certas áreas do Grêmio, então, tanto, claro, poliglota idiomas, né, com um aumento de matrículas, novos modelos de curso, uma divulgação
muito melhor, né? Coisa que já vem surtindo resultado neste ano, mas que para ano que vem é uma coisa que deve melhorar bastante, né? Fazer um triênio mais dinâmico, quando a gente, claro, a gente sabe que quando alguém chega com fome no triênio, quando a gente chega com fome no triênio e vê uma fila enorme, claro que eu desincentivo a consumir lá. Isso é ruim tanto para os alunos, quanto é ruim para o Grêmio em si, né? Porque aí as pessoas vão optar por outro lugar, por outro meio. Então, além disso, também tem a questão da nossa copiadora, né? Com o projeto de expansão, no sentido de transformar numa gráfica rápida que atenda não só dentro da escola, mas também algo como um todo, sem deixar de ser acessível para os alunos, nesse sentido. Eu acho que outra proposta muito importante, outra coisa que a gente poderia fazer numa eventual gestão, é convocar o tesouratório com mais frequência. Hoje o tesouratório serve muito para formular o kit bicho, e eu acho que é um escopo muito reduzido do que pode ser do tesouratório. Muitos dos centros acadêmicos, muitas entidades do diretório não têm muita clareza do que se passa. E eu acho que o primeiro passo para a resolução da inadimplência das dívidas do Grêmio é uma conversa e explicar mais a situação para as demais entidades que compõem o movimento estudantil da Poli. Bom, gente, acabou o tempo de acabar as perguntas no microfone e agora a gente vai ver as perguntas do Sleep, né? Eu vou pegar as 5 primeiras, vocês conseguem ainda continuar votando, fazendo perguntas novas, então, se vocês quiserem, eu as perguntas. O código está aqui. Bom, a primeira pergunta é: quais são suas propostas para a inclusão de mulheres? Haverá mulheres na liderança da chapa? Então, teremos sim mulheres na nossa diretoria, temos já mulheres na nossa diretoria de chapa, então tomando posto de liderança nas áreas e na gestão como um todo, né? Então, claro que essa colaboração é de extrema importância e a ideia é justamente essa, né? A gente falou da questão dos elos, da questão de participação no Grêmio. Acho que nem só participação, acho que é muito importante que tenham mulheres ali na liderança da chapa, que tenham mulheres com voz ali dentro da chapa, uma coisa que a gente prega. Acho que é importante afirmar que a diversidade da nossa chapa vai muito além dos membros que compõem esse púlpito aqui. Como a gente disse, a gente é um projeto novo, nós temos pessoas que são de outras entidades, de outros grupos de extensão, então, às vezes até por sensibilidade também, a gente perguntou quem gostaria de subir o púlpito e a gente não queria, como posso dizer, não queríamos nos obrigar também, a gente sabe que é uma situação delicada, a gente está numa situação delicada e a gente não queria, de certa forma, estressar muito ou obrigar a queimar os nossos diretores. Bom, só queria reforçar que pra gente, um chapa, um dos valores é que tenha representatividade. Eu falo pela chapa que a gente acredita que se um politécnico não se sente representado, não tem para que ter Grêmio, não faz sentido ser um Grêmio que não representa as pessoas. A gente vai lutar por uma coisa que seja mais representativa. Bom, a segunda pergunta, ela é parecida com a pergunta que já fizeram, eu vou ler isso. Como planejam lidar com todos os problemas financeiros do Grêmio e pagar as dívidas atuais com outras entidades? Bom, então eu vou para a terceira pergunta. Tudo bem? Ok, já foi respondido. Não sabemos propostas, não há carta-programa e o manifesto postado há 40 minutos é genérico. Divulgação de planos não deve ocorrer antes da sabatina. Vai ter carta?
Oi? Bom, já foi respondido também, algo similar. Eu acho que vocês sabem sobre a reforma do prédio da Civil. Gostaria de perguntar como vocês pretendem ajudar as entidades presentes no prédio. Bom, esse também é outro tema atual na Poli, né? A gente já tocou um pouco as questões acadêmicas aqui, né? de reforma curricular, estrutura curricular. Eu acho que essa questão dos espaços é uma questão muito importante, né? No sentido de que a gente já está já vem tendo esse diálogo, essa questão de que vai haver reforma há algum tempo. A questão é que também falta clareza até da própria comissão administradora do prédio, no sentido de quando que pretende realmente ser iniciado, né, o processo nesse sentido. Eu falo aqui até como o eventual representante no CTA, né, no Conselho Técnico Administrativo, na questão de brigar para que, claro, com essa reforma, primeiro para que tenha transparência no sentido de que quando que essa reforma vai ser iniciada, quando que ela vai ser concluída, né? E assim, a gente sabe que o prédio, ele não é um lugar só de estudo, ele não é só um lugar que tem salas de aula, ele é um lugar que engloba o espaço, por exemplo, do SEC, ele é um lugar que engloba, por exemplo, o espaço do escritório piloto, ele é um lugar que engloba também o espaço de convívio dos alunos, né? A gente também tem a questão latente do espaço do próprio CAE, né? Então, talvez essa seja uma oportunidade, né, de junto com uma representação forte nesse sentido no CTA, e também com, claro, um diálogo com essas entidades que não pode faltar, porque a gente não pode representar essas entidades sem saber o que seria melhor para elas, né? A gente não pode achar que a gente sabe e no fim, na verdade, acabar defendendo uma coisa que não vai ser bom para elas. Então, tem que garantir que os espaços estudantis eles continuem existindo, né? Então, continue existindo os espaços dos centros acadêmicos, continue existindo o espaço do escritório piloto, né? Mesmo com a eventualidade da reforma, e também a garantia de que, após a reforma, esses espaços sejam restituídos e que, até de uma maneira melhor, no sentido de haver propriamente um espaço do CAE, né? No sentido dali na estrutura do prédio, né? E que também nenhuma das entidades seja prejudicada. Próxima pergunta: como vocês pretendem apoiar os grupos de extensão? Bom, agora a questão sobre os grupos de extensão, também são outras entidades aqui dentro da Poli com muita importância e que o diálogo ele tem que continuar existindo. Então, claro, a gente vai seguir com uma diretoria de extensão. A gente tem vários membros da chapa, né, que ou já foram ou que continuam sendo de extensão, né? Então, é importante que tenha esse diálogo, que tenha essa troca, porque as extensões elas são entidades que acolhem os alunos e também numa questão até de permanência dos estudantes. Então, elas são tão importantes nesse sentido quanto o centro acadêmico, quanto o próprio Grêmio. E é importante um diálogo nesse sentido, porque o Grêmio ele pode levar essas demandas, né, junto à CSEX, por exemplo, né, a Comissão de Cultura e Extensão, né, e também tocando um outro tema que eu acho que também vem junto com essa pergunta, é o tema da curricularização de extensão, né, que é um tema muito atual, né, então mudando até o perfil e o papel de uma diretoria de extensão do Grêmio, né, fazendo com que seja um lugar de divulgação de atividades extensionistas, para que, com agora a extensão regulamentada na carga horária, todos os alunos tenham acesso às oportunidades de extensão que eles têm para fazer aqui dentro da universidade, que também os grupos de extensão sejam contabilizados dentro desses créditos de extensão, né? Bom, na minha experiência, o grupo de extensão é uma das poucas coisas que me fez manter na Poli. Eu entrei na Poli, escola pública, foi bem complicado. Eu entendo como porque foi bem complicado me enquadrar no estilo que a Poli tem para os alunos, que a gente tem que concordar que é meio opressivo quando a gente encara assim de frente.
E a questão dos grupos de extensão, para mim, eles estão muito envolvidos com a questão da permanência, estão muito envolvidos com a familiarização das pessoas e do contato que a gente tem de poder compartilhar essas histórias na Poli. E é uma coisa que também é muito valor para a chapa. Vocês têm mais 5 segundos. Eu acho que, só resumindo, né, uma representação forte na Comissão de Cultura e Extensão, continuar os trabalhos de auxiliar os grupos de extensões em conseguir que sejam considerados como extensão de papel, e acho que no mais é isso, meus companheiros já falaram. Só por fins de transparência, eu quero avisar que a gente pulou uma pergunta de cor pessoal e faz muito sentido perguntar. Próxima pergunta. Quais experiências com esse tipo de entidade vocês têm? Já participaram de algum projeto, grupo de extensão, centro acadêmico? Bom, acho que a gente pode, para responder essa pergunta, a gente pode falar tanto pela gente quanto pela chapa como um todo, né, no sentido das nossas experiências. Então a gente tem, né, até pegando o gancho da última pergunta sobre extensão, a gente tem várias pessoas da chapa que participam de grupos de extensão, que participaram, continuam participando. Né. Por mim, eu estou na atual gestão do Grêmio, né, como diretor do jornal, diretor de comunicação. Então, né, também trazendo essa questão das estruturas, de como vai funcionar os colaboradores, eu acho que um modelo que a gente já tem uma certa prática é o modelo das reuniões abertas do jornal, que é um modelo que pode ser melhorado, é um modelo que pode ser melhor constituído, mas eu talvez traga essa experiência de certa forma. Eu acho que isso é algo positivo dentro da chapa. Eu também tive experiência com o jornal, né, como colaborador do jornal. Já participei de ordinária do SEC, e também atualmente sou diretor de eventos. Assim, então acho que, e fora a gente também, outras pessoas são muito competentes, têm cargos de liderança em grupos de extensão, e acho que a pergunta era bem pragmática a pergunta, né, era sobre se a gente já participou. Então, eu faço parte da equipe de propulsão do projeto Júpiter, e acho que na visão que a gente tem é parecida, o análogo com aquilo que eu disse sobre os centros acadêmicos, aproximar os grupos de extensão do Grêmio, do Unical Grêmio, e melhorar a clareza das informações, melhorar essas relações. Está tudo meio separado também, então a gente pretende unir mais, ter mais fluência dentro desses departamentos. Tem 1 minuto ainda. A última pergunta é: qual a principal diferença de vocês para a Revoada? Bom, eu acho que a gente pode falar sobre algumas diferenças nesse sentido. A gente quer trazer realmente essa diferenciação. A gente não é uma chapa de continuação, né? Então a gente tem essas mudanças estruturais, e eu acho que é importante frisar que a gente traz pessoas de fora do Grêmio, não só para estar no Grêmio, mas para estar no Grêmio em lugares de liderança, né? Então acho que isso pode ajudar na construção de um novo Grêmio, né? Uma nova maneira de encarar a entidade, de encarar a construção da entidade perante a Poli, fazer um Grêmio que esteja mais próximo de todo mundo, né? Essa questão dos colaboradores entra nisso, né? Fazer um Grêmio que seja mais leve, né? Nas suas relações, né? Relações próximas com as entidades, mas também nas relações da própria diretoria com a entidade, né? Então, acho que vem também dessa maneira de encarar o Grêmio, né?
Bom, reforçar um pouco o que o Diego falou e para talvez deixar mais claro, não é uma chapa de continuação, como os ideais e a perspectiva que a gente tem para abordar o Grêmio, ela não nasceu no cerne que foi arrevoada. Ela nasceu dos ideais dos meus colegas, todo mundo que se uniu e viu que podia fazer a diferença, viu que precisava de gente nos cargos de gestão com ideias novas, ideias diferentes, novas abordagens. Só reforçar isso. Eu, inclusive, a responsabilidade que eu tomei é de estar com um cargo que participa dessa gestão e que traz ideias que são de fora do que já foi o Grêmio. E a gente tem pessoas experientes nessas questões e pessoas que não têm experiência em Grêmio, mas têm experiência em outras coisas. Eu acho que uma participação do Grêmio também, que a gente, na nossa visão, de mais presença no movimento estudantil. O Grêmio é filiado ao DCE, mas ele é autônomo. Então, eu acho que cabe muito a gente também dialogar com essas outras entidades, até para a viabilização de políticas de afirmação que estão sendo muito discutidas hoje em dia, de pautas importantes, enfim, eu acho que cabe muito esse papel do Grêmio de se posicionar na USP e não apenas na POLI também. Bom, a gente concluiu as perguntas, então foram 10 microfones, 5 anônimos no espírito. E agora a gente vai dar mais 3 minutos para a chapa, para conclusão, um pouco observação final que vocês quiserem fazer. Bom, primeiro, acho que é muito importante começar agradecendo a presença de todos que vieram e agradecer também à comissão eleitoral, agradecer aos alunos, agradecer aos meus companheiros de chapa, tanto os que estão aqui como os que estão assistindo, tanto como os que não puderam estar aqui hoje com a gente. Agradecer por esse espaço da Sabatina, né, que eu acho que é um espaço de troca. Eu acho que é um espaço que, primeiro, a gente tem muito a questão da escuta, né, de ouvir essas demandas, e a gente também já se compromete na próxima Sabatina, a gente já está com o carta programa publicado, já está com o carômetro publicado, já está com uma chapa bem delineada e mostrada nesse sentido. Então, que também seja um segundo espaço de troca, um segundo espaço proveitoso nesse sentido, né? Que o processo eleitoral possa seguir indo bem, como esse espaço de troca, como esse espaço também até de construção de coisas novas, né? Então... eu só queria comentar que, para que seja interpretado como um chamamento, o ideal da chapa é aproximar os alunos e dar uma horizontalizada nesses processos. Então, sintam-se convidados a pensar conosco, a nos instigar a chegar a alçar voos maiores e construir um Grêmio que represente de forma eficiente. Eu disponho aqui, a gente coloca à disposição a chapa. Eu peço que vocês sigam o Instagram da chapa, Elos Polis, já nos seguem. A gente vai começar a postar, ser mais ativo. Também, vocês sabem, meu nome é Arthur, sou uma pessoa física, então vocês podem me encontrar no espaço do Grêmio, ou vocês podem encontrar, eu fico muito na Poli, e qualquer coisa a gente fala fora daqui, que eu acho que é super essencial para construirmos políticas coletivas do Grêmio, da Poli. Esse espaço, sem dúvida, não se encerra aqui, né? Então, também, como o Tutu, me ponho à disposição nesse sentido. E, assim, eu acho que a Chapa Elos a gente tem tudo para construir um novo capítulo na história do Grêmio, um capítulo mais participativo e sendo um elo de ligação, um elo de união e também um elo entre hoje e o que vem pela frente. Muito obrigado. Então, essa foi a nossa sabatina hoje, gente.
A gente vai ter o dia 22 de outubro, é uma terça-feira. Já marquei no calendário, a gente vai fazer uma divulgação mais tarde. A gente não conseguiu fazer a live funcionar. A gente vai tentar começar mais cedo para essa sabatina de terça, dia 22, para que a live funcione, mas mesmo assim, a gente fez a gravação. A gente vai se esforçar muito para a gravação sair hoje, acho que ela sai. Claro, é pior do que não ter live. E no mais é isso.